Bom, pessoal, e aqui direto da First Line com o nosso amigo Flávio. Fala, Flávio, tudo beleza? bem? Joia. Fazia tempo que a gente não gravava. Fazia. E uma experiência recente fez com que a gente tivesse ideia dessa matéria, que eu acho que vai ser muito importante. Utilidade pública. Quando você for procurar um carro, você vai lembrar desse vídeo e vai dar uma revisada em algumas coisas que você precisa e coisas que você não precisa se preocupar e até entender, porque muitos desses erros acontecem por falta de entendimento. Eu tive uma experiência recente, uma pessoa me contratou para achar uma Mercedinha C180 para ela, dessas 2012, um carro bastante tranquilo, né, se eu for pensar de maneira geral, um carro que tem já um probleminha conhecido, mas é um carro que tem muito no mercado. Fui ver mais de 18 carros aí. 3 desses carros estavam com mais de uma marca de pneu. Cheguei ao extremo de ver um dos carros com 5 marcas de pneu. E aí é engraçado porque o vendedor, no caso, era até um lojista, eu falei para ele, eu falei, poxa vida, né, não tem nenhum pneu igual. Ele falou, mas aí é que é muita chatice, né? Você querer que o carro saia com todos os pneus igual, usado. Eu falei, não, mas peraí, né? Tem uma razão para isso. Os desenhos dos pneus, as performances são diferentes. Então, algumas pessoas podem achar normal procedimentos como esse de você colocar um filtro de óleo, um filtro de ar de marca paralela. E para isso, eu sempre falo de oficina monomarca. Eu gosto de bater nessa tecla porque eu acho que é muito importante você, do mesmo jeito que quando você tem um problema de saúde, você vai procurar um especialista daquela medicina, quando você tem um problema no teu carro, é muito importante você procurar um especialista da marca. E aqui com o Flávio, você vai ter a facilidade porque ele já conhece e muitas vezes tem o diagnóstico e vai poder te mostrar, olha, você tem essa variedade de peças, com essa variedade de valores e a gente te orienta a fazer isso dependendo do teu uso também, né? Porque cada cliente é um cliente. Pegando a analogia que você falou, né? Basta ter os pneus que tá tudo ok? Não, né? Quando a gente fala principalmente de revisão, também não é a mesma coisa, né? Não é porque tem um filtro que está filtrando, o que está correto, ou que é o melhor, seu carro vai ter o melhor desempenho. Do mesmo jeito que você abastece o carro, não é qualquer gasolina que faz o teu carro funcionar. Exatamente. Isso a gente pega cada vez mais, infelizmente. Infelizmente. Então, o intuito aqui da nossa conversa, aqui no nosso bate-papo nesse vídeo é justamente ajudar quem gosta de carro, quem cuida do carro corretamente a entender a diferença, né, de itens, principalmente itens de revisão, para que o seu carro seja feito a manutenção da forma mais correta possível, né, com mais qualidade, dentro de um preço justo. E para você que está vendo esse vídeo e está falando assim, puxa vida, são coisas básicas, eu já sei, mas sua mãe não sabe, a sua tia pode não saber. Aí o que você vai fazer? Você vai mandar esse link desse vídeo para sua família, compartilhar com seus amigos, porque isso aqui é de utilidade pública. E muitas pessoas podem precisar dessa informação e ainda não sabem. Então compartilhe o nosso vídeo, que isso aqui não é merchan, isso aqui é informação. E eu agrego mais uma, manda pro seu mecânico e para a oficina que você confia. Porque tem essa, né? Meu amigo, às vezes você está procurando um especialista e está caindo no golpista. Então cuidado, meu amigo, cuidado. Tem muita gente por aí falando que entende de Land Rover, por exemplo, mas não entende de patavina, tá? Nem de peça, muitas vezes entende ou entendeu. Então é o seguinte, vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo. O que você acha que... Eu acho que o que é mais frequente é realmente falar de filtro de ar do motor, porque eu acho que até as pessoas esquecem do filtro de ar-condicionado muitas vezes. Sim. Então acho que a gente podia começar falando do filtro de motor. Vamos começar pelas qualidades do filtro de ar. Então estamos aqui com esse filtro maravilhoso, Hengst, esse que você, de tocar nele, você já vê que ele é um pouco mais espesso, tem uma estrutura melhor. Só que você, quando manda trocar o filtro, você dificilmente vai olhar aquela peça, porque o teu mecânico está trocando. Exatamente. Então, o que você vai ressaltar sobre filtros? Vamos lá, vamos começar do começo, né? O pessoal liga aqui às vezes, quanto custa a revisão? Aí passa o preço da revisão, poxa, mas tá caro. Tá, caro comparado ao quê e que tipo de filtro está sendo comparado, né? Então, aí nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Eu sempre falo filtro primeira linha e filtro segunda linha. Aqui, tem um monte de terceira linha ali até. Tem um que eu não sei nem se é de segunda, mas vamos mostrar para o pessoal para eles entenderem. Né? Então, o que a gente fez aqui?
Ao longo da semana, eu fui separando os filtros de ar do motor que foi chegando aqui de carros que não eram clientes nossos e foram chegando e eu fui separando para mostrar o estado, como sai do carro um original, como sai do carro um primeira linha e como sai do carro um segunda, terceira, sei lá que linha que é. Quinta linha. Esse filtro que nós vamos mostrar para vocês para entender, depois de usado, como ele fica. Né? Então, aqui é um filtro novo. Agora, André, por favor, pega esse primeiro aí para nós. Esse filtro na Alemanha, fabricado na Alemanha. Esse aqui também, né? Esse aqui, ele é original Land Rover. Então, dá uma olhada, ele está bem sujo, ele está bem usado esse filtro, usou mais do que deveria, por sinal, mas ele mantém toda a estrutura do filtro, ele está perfeitinho. Então, vamos lá, pega o segundo filtro ali. Esse é um filtro que rodou quantos quilômetros, pra você ter ideia? Esse aqui deve ter rodado mais de 10 mil quilômetros tranquilamente pela cor dele, ou ele andou em lugar muito sujo. Tá. Porque essas caminhonetes também pegam muito, né? Vão pra estrada, estrada de campo, terra, exatamente. Aí tem esse aqui também, um Hengst, né? Obviamente de outro carro, né? Porque esse aqui é um outro motor, esse aqui é um 6 cilindros e usa no 8 também, o mesmo modelo. Então é um motor muito forte, você vê que é um filtro usado também, ó, tá bem sujo, mas ele também manteve toda a estrutura dele. Ele mantém as linhas todas corretas e o filtro faz o seu papel. Agora aqui nós temos essa tragédia que foi vendido como um filtro, mas né, não está funcionando. Então é o seguinte, olha o estado que está isso aqui, ele perfurou, né? Furou. Nós já pegamos casos do carro chupar o filtro. Então, eu ia falar isso, porque a tração é muito forte. Né? Dependendo do motor, ele chupa muito ar, ele pode puxar o filtro. Então, nesse caso aqui, você vê, ele já não estava mais fazendo o seu papel de filtrar, porque ele rasgou no meio, ele está todo rasgado. Você vê que ele não retém, ele parece que embolora, eu não sei o que acontece. A qualidade do papel é diferente. Ele parece que ele ressecou, né, também, ele está ressecado. Você pega nesse usado e pega no novo, a sensação no toque é a mesma. Aqui não, aqui é um papel, é igual o papel comum que você molha, depois que ele seca, ele fica exatamente. Com uma textura. É a sensação que tem nesse filtro. E você tá vendo ele assim fora do carro, ele tá melhor do que quando ele está em uso no carro, porque aí você está com aquela sucção do motor, né? O ar tentando passar, não conseguindo. Então, assim, obviamente, ele teve um desempenho muito ruim no carro. E você vê, ó, todos os filtros têm essa linha que de estrutura, tipo um silicone que ajuda ele a manter a estrutura. Aqui não tem. Esse aqui, se ele teve alguma vez, ele perdeu. Porque aqui já não tem mais. Mas até parece não ter, né? Parece não ter tido, que não tem uma assim, esse é um filtro barato. Você acha com muita facilidade, mesmo da linha Land Rover, você acha muito fácil esse filtro, né? Mas é aquilo. Qual a diferença de preço de revisão? Então, aí começa a diferença de uma revisão mais barata para uma mais cara. E essa é uma diferença que vai impactar para você como dono do carro e muitas vezes quando você é dono, talvez você fale assim, mas tudo bem colocar, mas quando você comprar o carro, aí você vai encher o saco. Deu problema porque o cara economizou no filtro. Então pensa do seu lado também. Dá uma olhada porque você muitas vezes pode estar aí fazendo uma economia porca. Sei lá, qual é a diferença de valor? Vamos, assim, hipoteticamente. A diferença aí pode chegar a 80, 100 reais, às vezes, a diferença de um filtro para o outro. Mas é muito mais barato do que a manutenção do motor do carro se acontecer um problema. Então, depende do filtro, depende do carro, né? Aqui a gente pode ter muito problema para ele ficar aspirando sujeira. Pensa um carro desse que entra numa estrada de terra super... entra atrás de um outro carro na estrada de terra, chupando aquela poeira toda, não filtra nada. Só o sensor de massa de ar, que é o que vem logo em seguida, vai ser danificado com isso e custa o dobro ou mais até do que essa diferença. Se você pegar esse carro aí desse filtro, é uma Freelander ou uma Evoque, usa o mesmo filtro. Um sensor desse vai custar de 2 a 3 mil reais. Mais do que a revisão inteira do carro. Então não adianta você economizar 100 e correr o risco de gastar 2 mil depois, né? Então assim, falando sobre filtro, é muito comum as pessoas não trocarem filtro de ar-condicionado. Bastante. Quando fala filtro de ar, a pessoa sempre fala filtro de ar do motor. E acho que tem gente até que associa que é o mesmo filtro que alimenta o ar-condicionado. Pode ter. E aí a gente tem aqui um caso comparativo interessante também, porque são 2 produtos diferentes, de valores diferentes, funções diferentes, né? Sim. Desempenho, tudo. Sim.
E aqui você está falando em um filtro tradicional. Aqui é um filtro tradicional de papel e aqui é um filtro que a gente chama de carvão ativo. Então, até a diferença de peso dele, você vê que é bem diferente. Não, esse aqui é o dobro do peso quase desse aqui. É bem diferente. Na prática, né, o que isso muda, o que isso agrega no uso dentro do carro? Primeiro, a qualidade do ar que você está jogando para dentro da cabine do seu carro. Quando a gente fala de carros de luxo, é muito raro quem não ande com ar-condicionado ligado. Ainda mais aqui que tem muito blindado, o cara nem abre o vidro. Mais de 90% dos carros que a gente atende aqui na First Line... O motor está ligado, o ar está ligado, né? Liga direto, ligou a chave já está o ar ligado. Então assim, esse de carvão ativo, ele ajuda na qualidade do ar, então ele filtra mais, ele impede que o cheiro ruim de fora, cheiro de catalisador, cheiro de estrada, enfim, aqueles cheiros que entram na cabine, esse filtro ele retém mais. Ele evita a proliferação de ácaros, de odores que vai criando com o tempo dentro da cabine, principalmente os blindados, que fica muito tempo fechado. Ele é um filtro que evita isso também. Aqui uma analogia simples, para você que talvez não conheça tanto carro, é como se você tivesse água de torneira em casa e um filtro, porque o filtro da tua casa de água, ele usa um filtro de carvão ativado. Exato. É assim que a sua água é purificada. É a mesma coisa aqui. Se você não gosta de tomar água de torneira, você não vai querer ter um filtro comum no seu carro. Mas os dois são de primeira linha aqui, né? Os dois são primeira linha, mas a qualidade do ar que entra na cabine, ele muda. Mas aqui você também tem a opção de ter umas marcas meio Xing Ling. Tem. Tanto no carvão ativo quanto no filtro comum tem o Xing Ling. Aqui, na First Line, por padrão, a gente adotou só carvão ativo. Então só vem o carvão ativo. Que bom. Porque a gente recebe, às vezes, o cliente aqui fala, pô, dá uma olhada no ar-condicionado porque tá entrando um cheiro ruim. Então, de tanto ouvir isso do cliente, a gente começou a perceber que era geralmente o filtro comum e a gente passou a usar só carvão ativo. Então eu já nem dou opção de um ou outro, eu já coloco direto carvão ativo. E eu acho que agora, nesse momento até pandêmico, é importante você revisar o filtro de ar-condicionado do seu carro com mais frequência. Se você fazia isso também, talvez a cada ano, que eu acho que nem isso as pessoas fazem. Não. Talvez demore mais tempo. Dá uma olhada no teu filtro, providencia a troca, porque você está respirando as partículas emitidas por pessoas que andaram no seu veículo. Isso pode ser bastante desagradável. Depois temos talvez mais conhecido aí, filtro de óleo, que é o que as pessoas mais estão acostumadas. Até outra coisa também, as pessoas às vezes compram o carro e falam assim, não, troca só óleo e filtro de óleo. Quando manda trocar o filtro, né? É isso que eu ia falar. Tem uns que falam, não, troca só o filtro, deixa o óleo. Então eu não troco, deixa assim. Aqui você tem uma observação importante sobre essa pulseira aqui, é uma pulseira. É uma pulseirinha. Bom, vamos lá. Detalhes, né, que a gente aprende, as vantagens da gente ser especialista, da gente apanhar no dia a dia e aprender. Filtro, principalmente o filtro de refil, que é esse aqui, né, o filtro de papel, ele vem com essa borrachinha. Essa borrachinha, ela vai encaixar... O-ring. Isso aqui é um O-ring. Ela vai encaixada no copo onde encaixa o filtro. Para vedar. Para vedar e não vazar o óleo. O que acontece? Algumas marcas têm uma pequena diferença de espessura nesse anel. O que acontece? Não veda. Vai começar a vazar. Né? Então, de tanto a gente pegar isso aqui, pô, o carro tá vazando, vai olhar, é só o anel. E é importante você também ir numa pessoa que sabe fazer a troca de óleo direitinho, porque é muito comum também, na hora de apertar o bujãozinho, o cara dá uma mordida no anel. Né, Corny? O cara dá uma mordida no anel, aí o que acontece? Vaza, e você perde o anel e precisa trocar. Recuperar depois é difícil. Porque anel estragado não é recuperado. Então é o seguinte, filtro de óleo é muito importante quando você vai fazer a troca de óleo do teu carro. Eu, particularmente, não troco óleo sem trocar filtro de óleo. Eu sempre faço os dois, até porque ele também funciona como um diagnóstico do teu carro. Quando você tira o filtro, você consegue examinar um pouquinho melhor, partículas e tal. É interessante você fazer uma análise. Para entender o nível de borra, que às vezes o motor está expelindo. Se o motor, que nem essa semana, a gente pegou um caso que o carro estava parado há muito tempo, o carro perdeu potência, o cliente parou o carro e aí mandou para nós para cá, para analisar. Qual foi a primeira coisa que a gente desmontou? O filtro, para olhar o que tinha no filtro. E aí tinha a pior coisa que poderia ter, que era limalha
de motor. E aí, nesse caso, ele perdeu o motor. Então, para você tomar cuidado, é importante. Falando de anel, vamos falar de lubrificação. O negócio é o seguinte, estamos aqui com óleo de motor. Algo bastante comum quando você compra um carro, é muito comum você já trocar o óleo do motor ou a manutenção normal até do teu carro. Minha tia, que é um exemplo maravilhoso de como não cuidar de um carro, ela cada vez coloca um tipo de óleo na Mercedes dela. E, inacreditavelmente, ainda não quebrou, mas vai quebrar. E eu estava falando para o Flávio que a minha primeira experiência agora com carro diesel, eu comprei uma Frontier para a obra e vai ser minha primeira experiência. E eu postei isso no Instagram e as pessoas falaram para mim, olha, eu tenho o carro, prioriza a substituição do óleo pelo óleo original Nissan ou por uma outra marca que eu não me lembro agora, porque as outras marcas, mesmo de primeira linha, não funcionam muito bem no carro a diesel, né? Na Nissan. Aí eu falei pro Flávio, o Flávio falou, não é bem assim. Isso também acontece nos motores diesel Land Rover de todas as marcas, porque a lubrificação é diferente do sistema também a gasolina. Então aqui é um item muito importante de vocês pensarem quando vocês vão trocar. Exatamente. O que a gente tem de cenários, Flávio? Bom, vamos lá, vamos pegar um exemplo dessa viscosidade. O pessoal... isso pouca gente conhece também. O pessoal se atenta muito a isso aqui, ó, viscosidade, que é o 5W30, que é a viscosidade do óleo. Para você que é leigo, só rapidamente, 5 é o número que é a viscosidade dele quando ele está frio, 30 é o limite de viscosidade quando ele está quente. E é isso que vai falar qual é a viscosidade que o seu motor precisa. Carros mais esportivos vão ter coisas diferentes, utilitários, assim por diante. Exatamente. Então assim, vamos pegar exemplo da linha Land Rover. Se a gente pegar, por exemplo, a Discovery 3, motor 2.7, 6 cilindros diesel, ela usa a viscosidade 530, assim como a Discovery 4, motor 3.0, 6 cilindros diesel. Tá. A mesma viscosidade. Só que o que muda? Os aditivos que vai em um e que vai no outro. Então, o óleo que eu uso na Discovery 4, ele tem uma quantidade maior de aditivos, principalmente por conta do filtro de partículas. Ou aquelas cargas minerais, né? Exatamente, que a Discovery 3 já não tem. Então, o óleo que eu uso na Discovery 4, eu posso usar na Discovery 3. O da Discovery 3 eu não posso usar na Discovery 4. Então aí, tá vendo? Isso é uma coisa importantíssima, porque eu não estou pré-julgando, mas o fato é, vai ser muito difícil você ir num posto de gasolina e o rapaz te fazer essa explicação ou te falar assim, olha, cuidado que o teu carro não usa esse tipo de aditivo. Não, então cuidado. Isso não tem. E isso a gente estudou junto à Motul, né, que é o nosso fornecedor de óleo aqui, para entender quais os óleos que atendem a uma gama maior. Até para a gente aqui, enquanto oficina, não ter uma gama gigantesca de óleo também. Então a gente fez um levantamento para entender que óleo que atende a grande maioria dos carros, né? Com que aditivos. Então é o seguinte, último item, talvez com maior frequência também, acho que é o terceiro item, né? Dos 4, esse é o último, as pessoas se preocupam menos. Filtro de ar, talvez o mais comum junto com óleo. E o último, filtro de combustível. Nesse caso aqui, por sinal, o Flávio estava me lembrando que as pessoas até lembram mais de trocar o filtro de combustível quando o carro é a gasolina do que quando o carro é a diesel. Acho que às vezes as pessoas nem lembram que o carro a diesel tem filtro de combustível ou associam que o motor a diesel é tão bom que você não precisa fazer manutenção. Isso é um cuidado que precisa ter. É uma frequente que a gente vê quando o motor diesel é para durar, 500 mil quilômetros. O fato é, bem mantido. A Mercedes tem uma campanha bacana, eu que estou com a casa Mercedes velha, estou bem antenado. A Mercedes tem uma campanha que a cada 250 mil quilômetros você ganha uma chancela de bom mantenedor do seu veículo. É uma coisa muito bacana, o recorde é 1,5 milhão de quilômetros. Uau. Muito bacana, foi tido em Portugal com uma classe E, mas é muito bacana e os carros, inclusive esse senhor foi presenteado depois com um carro novo e o carro dele foi para o museu. E o novo quebrou já. E o novo já deve ter quebrado, obviamente, porque não tem mais a qualidade dos antigos. Mas é o seguinte, filtro de combustível. Estamos aqui com um caso verídico. Para você que acha que isso tudo é balela, aqui tem verdade nua e crua. Estamos aqui com uma Land Rover, uma Discovery Sport, diesel. Esse carro tem motorização turbo gasolina, né? Aquele motor já conhecido da marca, 2.0,
Essa é uma diesel com motor ainda da geração da Freelander, né? Isso, esse é o 2.2. O carro chegou com pouca potência e luz de injeção acesa. O proprietário falou o seguinte: acho que me ferrei com a turbina. Uma análise do especialista desmistificou isso tudo e salvou muito dinheiro do proprietário, né? Com certeza. O que vocês fizeram? Bom, primeira coisa, scanner no carro. O carro tem leitura de tudo. Scanner deu uma avaria que a gente já sabe que ela geralmente está relacionada à qualidade, à injeção de combustível. Primeira coisa que fizemos foi tira o filtro de diesel e coloca outro. Colocou, pagou as avarias, botamos para rodar, problema resolvido do carro. Zerou? Zerou. Caramba! Zerou. Detalhe, o carro custou veio, isso? E detalhe que o carro veio de outra oficina. A outra oficina não é especializada, né? Esse cliente de oficina já aprendeu, porque ele já é o segundo carro que ele traz pra gente aqui, que ele não conseguiu resolver, então agora ele já nem mexeu no carro e já mandou pra gente, a gente já resolveu, só trocando o filtro de combustível do carro. Primeiro, o filtro que estava no carro não era original, o filtro de combustível a gente põe original, justamente por isso, é um filtro problemático, principalmente no diesel. Ele é um filtro que te deixa na mão, como deixou aqui, né? Então faça a troca e tem um monte de macete para trocar o filtro de combustível, né? Então, por exemplo, se não encher ele de diesel e deixar entrar ar no sistema, complicou. Para fazer o carro pegar, tirar o ar do sistema. O motor a diesel tem esse complicômetro aí, né? Que é justamente entrar ar. Tanto é que os diesel antigos, hoje não tem mais, mas os antigos tinham até uma bombinha que você bombeava para tirar o ar do sistema. O carro andando, às vezes, na estrada normal, pegava ar e você tinha que dar uma bombeada. Tinha uns casos que você tinha que sangrar. Quanto que custou isso, só por curiosidade? O filtro desse carro acho que é R$190, nem isso. E uma turbina? E original. Uma turbina começa em 13. Meu amigo, esse é o tipo de diagnóstico que você precisa. Se você tivesse com uma dor de cabeça e achasse que era um câncer, você ia ficar preocupado. Se você souber que é simplesmente uma dor de cabeça, você vai resolver de uma forma muito mais simples. Então, como sempre, procura um especialista, dá uma olhada no diagnóstico correto para ver se você, de repente, não está se estressando, até vai ficar desgostoso do carro, quer vender, da marca até muitas vezes, porque você não soube diagnosticar e não levou na pessoa correta para poder fazer a manutenção do seu carro. Esse filtro, por exemplo, tem muito mecânico que ou ele não sabe ou ele não fala para o cliente que precisa trocar. Porque não é frequente mesmo. Ele não tem, às vezes, esse filtro, não acha o filtro, né? Então ele prefere não vender e não falar para o cliente e o cliente passa por cima. Conta com a sorte do carro não parar. Então, muito em breve para vocês, até aproveitando essa pauta, a gente vai tentar fazer um teste, né, diretor? Vamos tentar fazer um teste nesse modelo, porque nós não temos um teste desse carro. E eu fiquei curioso para ver como é que é esse carro no motor a diesel. Então, para vocês, novamente, First Line, procura pelo Flávio, aqui na Avenida Junta Mizumoto. Junta Mizumoto. Você vai ter o melhor atendimento e muitas vezes um diagnóstico imediato, porque problemas da marca muitas vezes são repetitivos. Sim. Então é mais fácil de você, num especialista, ter esse diagnóstico precoce, tá bom? Isso aí, né? Flavião, obrigado. Valeu. Obrigado. Muito bom bate-papo. E para você que gostou desse conteúdo, fala um pouquinho para a gente quais são as suas dúvidas para que a gente possa fazer mais vídeos desses ilustrativos sobre uma manutenção que não é merchan, é só para salvar o seu dinheiro. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço!